Nos últimos anos, a China tem se destacado como uma das maiores potências tecnológicas do mundo. Com uma economia em constante crescimento e um forte e considerável investimento em pesquisa e desenvolvimento, o país asiático vem conquistando avanços mais impressionantes em diversas áreas tecnológicas, desde a implementação de tecnologias de ponta até projetos mais ambiciosos. A China tem se destacado como um protagonista no palco global da tecnologia, e não é de hoje. Inclusive, é exatamente sobre esse tipo de tema, assunto, que nós vamos falar um pouquinho mais agora. Segundo um relatório, a China está à frente dos Estados Unidos nos estudos sobre a maioria das áreas da tecnologia. Os Estados Unidos, juntos com outros países que são considerados também potências quando o assunto é a tecnologia, estão ficando consideravelmente para trás, até porque a China está visando o longo prazo, diferente de alguns outros países. Nesse mesmo relatório é explicado que Pequim é uma dominante em algumas atividades científicas e está melhor, inclusive, posicionado para desenvolver avanços significativos e importantes para o futuro, o que significa também uma grande responsabilidade em termos de inovação e cumprir com as expectativas geradas em torno disso tudo. O relatório coloca os pesquisadores chineses à frente dos americanos em pelo menos 37 das 44 áreas citadas na tecnologia e examinadas também nesse mesmo relatório. Alguns exemplos sobre como a China está dominando esse jogo seriam em áreas e setores como, por exemplo, da defesa, robótica, energia, meio ambiente, biotecnologia, inteligência artificial, inclusive materiais avançados e também aqueles que recebem a tecnologia quântica. Além disso, mais cientistas nascidos na China e formados no ZEUA estão retornando à China, segundo também o jornal The Wall Street. Uma IA avançada é uma tecnologia que precisa de altíssimos recursos computacionais. Ainda mais quando falamos da administração pública de um dos maiores países do mundo. Por isso é necessária uma grande cadeia de produção e desenvolvimento mais especializado no ramo, que entregue assim profissionais, softwares e hardwares de qualidade ao próprio país. Foi então que, pelo menos na metade de 2010, a China iniciou investimentos industriais focados nesse tipo específico de demanda, o que resultou também numa perca significativa de sua dependência em relação à importação de outros países, o que é um fator importante para o próprio desenvolvimento. Em 2017, o Conselho do Estado da China publicou o Plano de Desenvolvimento em Inteligência Artificial da Próxima Geração, que visa tornar o país líder em tecnologia, mais especificamente em IA, até o ano de 2030. Contudo, o desenvolvimento da IA não é isento de considerações éticas e, inclusive, desafios. O avanço tecnológico traz consigo questões mais relacionadas à privacidade e também, e por que não, transparência quando o assunto é o uso de dados. A China tem se esforçado para abordar essas questões com uma maior responsabilidade, desenvolvendo assim regulamentações e diretrizes que buscam garantir o uso ético e responsável da IA. Pelo menos isso é o que está chegando para nós através das notícias. E esse argumento também talvez seja o que justifique o cuidado excessivo que o país tem quando o assunto é tomar ou liberar o acesso do ChatGPT em seu próprio território nacional. O diretor da NASA, da Agência Espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson, diz que o rival norte-americano da corrida espacial seria, sim, a própria China. Segundo ele, Pequim não é transparente quanto às suas missões. Em suas próprias palavras, foram ditas: quando lançaram sua base espacial, seus foguetes não tinham combustível para fazer uma reentrada controlada. Então, cada um dos 3 propulsores retornou ao planeta e eles não divulgaram as coordenadas de onde eles iriam cair. Em 29 de maio desse ano, pela primeira vez, a agência chinesa anunciou que o programa oficial para levar seus astronautas até o solo lunar antes de 2030 já tinha sido posto em ação. Outro plano da China a desenvolver
uma estação de pesquisa lunar internacional, que de início não seria tripulada. Na década de 2030, porém, isso certamente vai ampliar a capacidade de exploração ao longo dos anos. Antes disso, essa missão era tratada apenas como uma hipótese e não tinha um prazo certo. Contudo, coincidência ou não, segundo o chefe da Agência Espacial dos Estados Unidos, a previsão é que a NASA envie uma missão tripulada à Lua, pelo menos até o ano que vem, ou seja, mais de 50 anos após a missão Apollo. O programa americano, no entanto, depende muito do desenvolvimento bem-sucedido da Starship, veículo da SpaceX, que foi escolhido para realizar os 2 primeiros pousos em solo lunar. Aproveitando o gancho do último fato, é importante compartilhar notícia de que, recentemente, foi anunciado de que a China tentará usar pelo menos 2 foguetes lançadores para enviar um módulo lunar a uma espaçonave tripulada à órbita lunar antes de realizarem assim o encontro e acoplamento entre eles. Assim, após essa manobra, os astronautas a bordo da espaçonave tripulada entrarão no módulo lunar. Os astronautas realizarão exploração científica e coleta de amostras do solo lunar após descerem desse módulo. Após completarem todas as missões predefinidas, eles utilizarão o módulo lunar para ascender e acoplar novamente com a espaçonave que está tripulada, que espera assim na órbita lunar. Assim disseram os idealizadores chineses desse projeto. Foi anunciado também que a China se prepara para tomar a dianteira em referência ao desenvolvimento dos padrões que a tecnologia 6G vai levar. A China Mobile está empenhada na implantação do 5G e também avançará com a pesquisa e o desenvolvimento do 6G em vários pontos do país. Assim disse o presidente Yang Ji da China Telecom Corporation. Inclusive, a estatal de telecomunicações chinesa apresentou um sistema de operação eficiente para drones com a tecnologia 6G. A China lançou inicialmente o 5G 6 meses depois do lançamento nos Estados Unidos, Coreia do Sul, em novembro de 2019. Mas, como já havíamos dito antes, o governo tomou a tecnologia como um elemento mais central de seu plano de longo prazo, através de sua iniciativa de modernização que levou o nome Made in China 2025, o que alimenta um grande impulso de implantação público-privada quando o assunto é tecnologia, e que consequentemente vai gerar uma expansão muito rápida para outros países e também através de outros países. A China publicou algumas medidas provisórias referente ao uso de inteligência artificial generativa em seus próprios limites nacionais, dizendo assim que elas se aplicarão apenas a serviços que estão sendo já dirigidos ao público, já que os mesmos reguladores buscam apoiar o desenvolvimento dessa tecnologia. Ao que parece, a China está na frente quando o assunto é regulação da inteligência artificial generativa, já que vários outros países ainda tentam estabelecer algum tipo de barreira para essas tecnologias como o ChatGPT, que já estão a todo vapor em seu próprio território nacional. As empresas da China, inclusive, lançaram dezenas de modelos de IA, mas as companhias até agora vinham evitando lançar os chatbots ao público até que Pequim finalizasse as regras para a própria tecnologia e aprovasse assim esses produtos. No entanto, as medidas não se aplicam aos que trabalham com tecnologia de IA generativa que não planejam oferecer serviços públicos ao povo chinês. A China quer incentivar o desenvolvimento dessa tecnologia, inclusive citando áreas como algoritmos de IA generativos e também semicondutores, além de se envolver na elaboração de regras internacionais. Investidores estão acumulando ações de tecnologia, mídia e telecomunicações da China, com apostas mais especulativas no desenvolvimento de chatbots. Os investidores dizem que estão comprando na esperança de que sistemas automatizados semelhantes ao ChatGPT possam revolucionar o setor, reduzir então custos e abrir novos caminhos para o crescimento. Outro fator importante é que a China tem se mantido líder em exportação
nos últimos anos. E graças a esse avanço tecnológico das últimas décadas, atrelado ao sistema logístico, tornou-se uma referência em rapidez de entregas também. Uma das principais características da logística rápida na China é a utilização, então, de tecnologia avançada, como inteligência artificial, big data, a automação, e também para gerenciar e otimizar as operações de transporte, armazenagem e distribuição, para que todo o processo se torne mais eficiente. E essa rede que está interligada facilita o trânsito de mercadorias em um país de dimensões tão continentais como a China.